2 Coríntios 4, versículo 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Senhor, nos ajuda a exercitar aqui, irmãos. Eu sei que talvez em uma conferência queremos escuchar alguns outros irmãos, pero devemos estar exercitados. Eu sei que há outros irmãos que têm dom de falar a palavra. No estemos sentados en silencio si el Señor da algo para falar. En ese capítulo, hermanos, a cosa que veo en esos versículos próximos en nuestro capítulo, fala en versículo 7 de un tesoro. ¿Qué es el tesoro que tenemos en estos cuerpos? Dicen vasos
de barro. ¿Qué es el tesoro? São redimidas. The earthen vessel here is the body that the believer has. Mas o vaso terreno que fala aqui é o que o cristão tem. E Deus pôs um tesouro nesse corpo, a vida de Cristo. Não teremos uma vida diferente na glória da que temos agora. Temos a vida de Cristo. E podemos gozar das mesmas coisas que Deus goza. Mas os nossos corpos ainda estão conectados com essa criação que geme. E são um impedimento, uma barreira para o nosso gozo completo de Cristo. Em nossas enfermidades. Ele não remove as enfermidades, não somos curados de todas as afecções que afetam o nosso corpo, mas ele nos ajuda a vencê-las pela presença do Espírito de Deus no corpo. Assim nós sentimos a nossa fraqueza, e quando sentimos a nossa fraqueza é que o poder de Deus é demonstrado. E o crente só tem poder quando ele está dependente do Senhor. We're not like a storage battery. We only have power in our Christian life as we are dependent upon Christ. Nós não somos um depósito de poder. Nós só podemos manifestar quando estamos conectados com Cristo. Conoce, ni se puede conocer. Así es lo que dicen los musulmanes. ¡Qué terrible! Nunca van a conocer a Dios. Y si vamos a la India, ahí tienen 300 millones de dioses. Puede escoger qué quiere, qué Dios quiere. Y una de las máximas formas de Dios en India, los hindúes, la vaca. Por eso la vaca anda en las avenidas principales de la India. No hay que molestar porque es Dios. Pobres. No tienen el conocimiento del verdadero Dios. Nosotros tenemos. ¡Qué tesoro, hermanos! Ese tesoro tenemos en ese cuerpo. Y ese cuerpo es un vaso de barro. Rompe. Pero no es importante el vaso. Es importante el tesoro que está dentro del cuerpo. ¡Qué precioso entender eso! Jóvenes, nosotros que somos mayores también, tenemos el conocimiento del verdadero Dios en la fase de Jesucristo. Qué interesante. A fase de Jesucristo. Mirando a Él, conocemos a Dios en todo sentido de la palabra. Qué precioso. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Gozamos eso? Yo digo, hermanos, en su mayoría, los creyentes estamos durmiendo. Si entenderíamos más a gloria de Dios en Cristo, no podíamos estar callados. Tenemos que estar compartiendo con los que están a nuestro alrededor. Hermanos, Señor nos ayuda a despertarnos mejor. No estar aquí durmiendo. Estamos aquí en este mundo unos pocos momentos. Y luego se termina esa vida. Pero Dios te ha puesto en ese vaso de barro un tesoro muy precioso. Conocimiento de Dios, el verdadero Dios,
na face de Jesus Cristo. E por que dice, irmãos, por que dice na face de Jesus Cristo? A ver, cuéntame. Alguém, irmãos, por que dizem isso? Na face de Jesus Cristo. Face daquele que agora está glorificado nos céus à direita de Deus. It's important to see that we have Christ as a glorified man now at God's right hand. E é importante nós entendermos que temos agora um homem glorificado à direita de Deus nos céus, rodeado de glória e honra. Ele é a perfeita revelação de Deus aqui na terra, e agora toda a glória de Deus brilha em sua face na ressurreição, como um homem vivo à direita de Deus. That's the object that God puts before us. Esse é o objeto que Deus coloca diante de nós, o objetivo, né? Cristo foi a revelação perfeita de Deus nesse mundo. Como homem, ele, sendo Deus, Deus encarnou e os homens puderam ver Deus no mundo, andando nesse mundo. Antes mesmo da sua glorificação, da glorificação de Cristo, é impossível ver a Deus. No nosso estado, no estado de pecado, para um homem é impossível ver a Deus e subsistir. E a misericórdia de Deus foi tão grande que Ele, em Cristo, permitiu que os homens olhassem a Cristo e vissem a glória, a sua glória. Lembrando Moisés descendo do monte, Deus apenas passando e Moisés oculto, sem ver a glória de Deus. Quando ele desceu, o povo não podia olhar para ele, seu rosto estava irradiando uma glória muito grande. Então, a gente fica pensando, Cristo andando nesse mundo, ele, de uma forma de bondade de Deus, as pessoas podiam olhar o Senhor Jesus e ter essa sensação de que era Deus em sua plenitude também. Assim nós podemos hoje, da mesma forma, em comunhão, gozar essa presença de Deus. Existe, quando estamos reunidos no corpo, como um corpo, é uma expressão dessa glória de Deus na terra. Isso é entender esse tesouro que nós temos. Como o Bob falou, às vezes dormimos, às vezes não nos atentamos para essa maravilha, que se traduz em gozo, quando estamos exercitando esse privilégio de estarmos expressando essa verdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, creio que Paulo aqui falando de iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, em conexão com esse versículo 7 do capítulo 3. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Quando Moisés subiu no monte para pegar, a lei foi escrita, né, em tábuas de pedra, quando ele desceu de lá, como o irmão estava falando, não podiam fitar a face, o rosto de Moisés, porque brilhava por causa da glória de Deus. Porém, passou um tempo, ele voltou a ser normal e todo mundo podia olhar e conversar com Moisés de novo. Era uma glória transitória que radiava da face de Moisés. E nesse capítulo 4, versículo que nós lemos, o versículo 6,
Deus resplandeceu em nossos corações e a glória de Deus não é manifestada porque os nossos rostos estão resplandecentes, mas o de Jesus. E não é transitória, é eterna. A glória de Deus manifestada em Cristo, um homem na glória. Ele veio dos céus até a terra e voltou para o céu. Ele veio, se fez homem aqui e voltou nos céus, não como ele era antes, mas agora como um homem e ressuscitado, glorificado à direita de Deus, com as marcas daquilo que ele veio fazer aqui na terra. E para sempre, não vai desvanecer esse brilho. Ele sempre vai ser a manifestação da glória de Deus. Por isso que ele fala aqui na face de Jesus Cristo, em relação com Moisés, que resplandeceu essa glória, mas era transitória. O Senhor Jesus é para sempre. E nós temos os nossos corações iluminados para conhecimento dessa glória que nós vemos nesse homem nos céus. Nós não vemos aqui na terra. Porém, a manifestação da luz de Deus aqui na terra é por meio de tudo isso, de todo esse conhecimento que nós temos, que Ele nos revela pelo Espírito Santo que em nós habita quando cremos. E o versículo, vamos continuar no capítulo 4, o versículo 12, que ele fala de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eu sempre questionei quem é esse nós e quem é esse vós. Seria Paulo falando de nós, os apóstolos, e vós, os crentes? Porque nos versículos anteriores ele falava de que em tudo somos atribulados e não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, não destruídos, trazendo por toda parte a mortificação de Jesus em nossos corpos, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Vivemos e estamos sendo entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne. Eu não creio que eram só os perigos de ser um apóstolo que ele passava e que ele arriscava a vida, mas era também em que, no dia a dia, ele, como ministrando aquilo que era o ministério da graça de Deus, que ele tinha que ministrar, ele tinha que aplicar para si também a morte de Cristo, para que nada viesse dele mesmo, senão que aquilo que ele ministrava era fruto do que Deus fazia por intermédio dele. Então ele tinha que mortificar o velho homem em Cristo Jesus, deixar de lado e fazer com que a vida de Cristo manifestasse. Fazendo isso, a morte que ele tinha que manter no corpo dele para que essa vida manifestasse, trazia vida para as outras pessoas que o ouviam. E assim nós hoje, quando ouvimos esse ministério, vemos a glória de Deus, tudo que Deus é em fazer isso para o homem, e podemos receber vida se somos incrédulos. Agora, se nós somos crentes, nós temos que sair e falar desse evangelho, falar dessas novidades que tem para o mundo que ele desconhece totalmente. O mundo está sendo hoje totalmente enganado por teorias, por coisas que a cada dia que passa, mais vai dominando a mente das pessoas. Uma hora é o Código da Vinci, hoje surge um livro apócrifo de Judas que fala que ele foi mandado por Jesus, e o mundo vai acreditando nessas coisas. Nunca tiveram a Bíblia aberta, mas basta sair num jornal de que tem um código, uma sociedade secreta e que Jesus, ele acredita. Ele acredita nisso. Ele é incapaz de acreditar na palavra de Deus, mas ele acredita no jornal de hoje. E isso, quando nós, como cristãos, falamos dessas verdades que nós conhecemos, nós podemos comunicar a vida para essas pessoas. Uma vez, comentando sobre a dificuldade que os jovens têm de encontrar
uma companheira aqui entre os irmãos, falar, são tão poucos. E eu pensei comigo, a culpa é deles mesmos. Analisa, se você não encontra aqui uma irmã que você possa ter como companheira, pondera na sua vida, quantos dos seus amigos ouvindo de você o Evangelho? Quantos receberam o convite para estar aqui ouvindo uma reunião de pregação do Evangelho? Se você não traz, não reclame que não tem. Se você não fala do Evangelho, não reclame que não tem salvação. Porque a salvação é pelo ouvir. E se nós não falamos, quem vai se salvar? Assim, nós temos que manifestar isso. A morte, em nós tem que agir. Nós temos que deixar de lado o homem, o que nós somos, que não somos nada, e manifestar isso daí, para que desse modo opere em nós constantemente a morte, para que haja vida para eles. E por todos os ouvintes. Crie, por isso falei. Nós cremos também. Por isso também falamos. Você crê em Jesus como seu Salvador? Fale disso. Se ocupe com isso. Aquela salvação que um dia te alcançou, está querendo alcançar o seu vizinho. Você falou com ele? Se você não falou, como é que você quer que ele faça isso? Se alguém não tivesse uma vez pregado o Evangelho para mim, como eu teria ouvido? Bem-aventurados os pés daquele que sai pregando o Evangelho. Assim, sabemos que estamos em tempos difíceis em que realmente não temos conversões de, numa noite, 3.000 convertidos, como foi no princípio, mas eu também posso dizer que não temos também o mesmo desejo de estar falando dessa verdade para os outros como deveríamos ter. Falha é nossa mesmo, não podemos colocar a culpa em ninguém mais, senão em nós mesmos, pela falha que nós temos tido. Estamos muito ocupados conosco mesmo e esquecemos um pouco desse ministério que nós temos, de anunciar as glórias de Deus para esse mundo, de manifestar isso para o mundo. E não precisa ser só falando. Como o irmão falou, podemos pregar o Evangelho de várias formas. Através do que falamos, de como agimos, como andamos, como damos um testemunho do que somos. Capítulo 3 es a face de Moisés. Capítulo 4 es a face de Jesus Cristo. Face de Moisés resplandeció de una gloria transitoria. Pero la fase de Jesús Cristo ahora, y como el hermano dice, es Cristo glorificado. Vemos a Jesús. Ahora vemos a Jesús. ¿No lo llamamos? Vemos, ¿no? Dice en Hebreos 2, vemos aquel Jesús. Por fe es, desde luego, no por la vista, pero estamos mirándole para Él. Y, hermanos, por la fe, nosotros estamos apreciando cosas que son más reales que las cosas materiales de este mundo. Más reales. Ahora estamos aquí en este lugar. Vemos las caderas, vemos las luces, vemos las personas aquí. Todo es transitorio. En 50 años no creo que hay ninguno de eso aquí. Pero hay una cosa que es para toda eternidad. Es lo que estamos hablando ahora. Estamos viviendo para lo transitorio, oyendo para eso, oyendo para lo que es para toda la eternidad. Hermanos, tenemos que despertar a lo que es duradera
Y ese es lo que tenemos, ese tesoro. Ese vaso de barro que tengo yo no va a durar mucho más. Tengo mal mi joelho ahora. Tengo que estar con medicamento. No va a durar mucho más. Gracias a Dios puedo estar con ustedes ahora. No sé cuánto tiempo más. Pero tengo en mi corazón un tesoro. Vale mucho, hermanos. Mucho precioso. Para esto es la vida, hermanos. Y ese tiene que brillar en nuestras vidas. Ese tesoro. Entonces lo que faló el hermano Linneo aquí ahora, notamos otra vez versículo 7, dice, tenemos por este tesoro en vasos de barro, nuestro cuerpo, y debemos dejar que brille ese tesoro de nosotros, hermanos. Es normal, pero la vida que tenemos en Cristo es vida en resurrección. Usted no puede hablar de resurrección si no hay primero muerte. ¿Quiere morir? ¿Quiere morir, hermano? No. ¿Quién quiere morir? Queremos vivir. Pero ¿qué es entonces morir? En la forma práctica, versículo 8 y 9, hermanos, es la muerte obrando en nos. En todos somos atribulados, mas no angustiados, perplexos, mas no desanimados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no destruidos. Luego, traduciendo siempre por toda parte a mortificación del Señor Jesús, no nuestro cuerpo. Nota, primero habla la muerte, luego para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos. Entonces, la vida que tenemos es vida en resurrección. La vida de Cristo es vida en resurrección. Es vida que es más allá de la muerte. Hermanos, maravilloso es entender. Yo tengo una vida que no puede morir. Ese cuerpo puede morir, pero la vida que tengo no puede morir. Y es en la manera que nosotros entendemos eso, hermanos, que podemos dejar brillar la manifestación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como el hermano faló de la luz esta mañana, que es una luz reflectida. Pero también nosotros, hermanos, es reflectida que tenemos. En la medida que estamos brillando para el Señor Jesús en toda su gloria. Ay, hermanos, cuando lo vemos a Cristo, al verlo nos va a transformar, yo estoy seguro. El momento que lo vemos, no solamente nos va a transformar espiritualmente, pero físicamente estos cuerpos van a quedar completamente transformados. ¿Por qué es que no miramos más a Él? ¿Por qué es que miramos tanto a nuestros hermanos? A observar sus defectos. ¿Por qué no oíamos más para el Señor? Y va a haber más testimonio a medida que hacemos esto, hermanos, en nuestras vidas. Pero nosotros a veces, hermanos, en esta vida no dejemos brillar la luz. Entonces tenemos versículo 11, que es
un poco parecido al versículo 10, pero es diferente también. Dice, así nos que vivimos, estamos siempre entregues a muerte. Versículo 10 dice que trayendo siempre por toda parte a mortificación del Señor Jesús. Pero el versículo 11 es diferente en esto, que somos entregues a muerte. ¿Qué es eso? Dios permite circunstancias para nos negativos, una enfermedad, un accidente, problema. Pero le quedaron, creo que era, Este era después del próximo, no estoy recordando muy bien cuántos le quedaron. ¿Quién sabe, hermanos? 22,000 voltaron. Pero Dios dice demasiado ainda. Voy a probarlos. Y después de la segunda prueba, 300. Parece locura, ¿no? 300 soldados contra un enemigo de miles y miles. ¿Cómo? Pero esa es, hermanos, la lección que aprendemos. En el fin del versículo 7 de nuestro capítulo dice, para que a excelencia del poder sea de Dios y no de nos. Excelencia del poder es de Dios, no es nuestro poder. Entonces, ¿qué tuvo en su mano los 300 soldados de Gedeón cuando salieron a la batalla? ¿Lembran, hermanos? Tenían dos cosas en sus manos. Creo que lembran, ¿no? Yo sé que ustedes han leído eso, hermanos. En Jueces está la historia. Cuéntame, hermanos. Despertamos un poco aquí. ¿Qué tenía en sus manos? Dos cosas. Bocina en uno y vaso de barro con una antorcha adentro, prendida. Entonces, pusieron alrededor del campo del enemigo y en un momento rompió el vaso de barro, a luz brilló, tocó la bocina y el enemigo se levantó y mataron entre ellos hasta acabar todo. ¡Qué grande victoria! Pero ese es un ejemplo, hermanos. Y a veces Dios tiene que romper este vaso de barro. Un accidente, como te hemos hablado. Una enfermedad. Pero, hermanos, a luz de testimonio que resulta de esto es mucho maravilloso. Un tiempo atrás, un hermano en el estado de Washington, en Estados Unidos, le salió un tumor en la cabeza. ¿Cómo? ¿La cabeza? Cabeza. Y los médicos le operaron para sacar. Era una hermana muy joven, con hijos jóvenes ainda. Pero qué precioso familia era. Y mi hermano visitó en la casa y dijo, qué testimonio precioso se vio en esta familia, hermanos. Sabiendo que ya este hermano no iban a durar mucho más tiempo, ellos se pusieron para vivir su vida para la gloria del Señor.
Cuando se predicaron el servicio, la palabra en su funeral, se dice, estaban casi 800 personas, hermanos. Y varios convirtieron. Era tan precioso el testimonio, hermanos, de la luz de Cristo en sus vidas. De este vaso que el Señor rompió, que resultó bendición. Es justo lo que el hermano estaba leyendo en versículo 12. De manera que en nos opera la muerte, mas en vos la vida. Queremos que en nuestras vidas haya fruto, hermanos, para eternidad. En nos opera la muerte, pero en vosotros la vida. Es un principio de la palabra de Dios. Como usted dice, hermano, tal vez aquí para los apóstoles, pero es un principio que aplica a todos. Para que haya vida para otros, tiene que operar muerte en uno. Vamos a ver otro versículo que fala de eso. En el Evangelio San Juan, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que si el grão de trigo cayendo na terra não morir, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Este fala del Señor Jesús. Él no quería estar solo. Tuvo que morir. Y en su muerte hay mucho más fruto. Luego, sigue. Quien ama su vida, perderá. Y quien en este mundo aborrece a su vida, guárdala para la vida eterna. ¿Usted ama su vida? Lo va a perder. Y es triste ver personas en esta vida que han amado sus vidas, tienen todo para su comodidad aquí en este mundo. Llega al final de sus vidas, lo han perdido. Todo fica aquí en este mundo. Dejan todo. Hay otros que aborrecen su vida aquí. Y estos salvan la vida. La vida no es aquí en este mundo, hermanos. La vida es más allá, en aquel lado. Vivamos para aquel lado, no aquí. Hay mucha necesidad, hermanos, que nosotros meditamos estas porciones de la palabra. Es a muerte que obra en nos, para que en otros obra a vida. Es un principio muy importante, muy precioso entender, hermanos. El Señor nos ayuda. No sé si ustedes han escuchado algo del testimonio del Evangelio en la China ahora. Nosotros no escuchamos mucho, hermanos. Algunos de ustedes conocen, hermano Eduardo Rule, que está en Ecuador. Él tuvo 2 oportunidades de ir en su trabajo a la China y ha encontrado con algunos creyentes ahí. Pero sufren fuerte persecución ahí. Pero según cuenta que está extendiendo fuerte el Evangelio en la China. Obra en ellos la muerte. ¿Pero qué resulta? Vida para mucho más. Es un principio que está en la palabra, hermanos, que necesitamos meditar y aprender en forma práctica.
Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E no Evangelho de João, na mesma passagem, nós vemos que, em se derramando esse unguento, a casa se encheu do cheiro desse perfume, desse unguento. Isso nos fala do invólucro. Quando nós vamos comprar um presente, o mais valioso está dentro da embalagem, está dentro da caixa. Nesse caso aqui, era um frasco, que se o perfume ficasse fechado, guardado ali dentro daquele vidro, ou daquela louça, ele não ia exalar o perfume. Se nós ficarmos com o nosso conhecimento de Cristo para nós mesmos, tudo que nós sabemos, se nós não falarmos de Cristo, se Deus não quebrar essa embalagem nossa, esse vaso que contém, né, essa vida de Cristo, o perfume não vai sair. Nós não vamos poder exalar o perfume. Nós vamos guardar esse unguento de muito preço, como nos fala a palavra, muito preço, um nardo puríssimo, que custava muito caro, né? A pessoa de Cristo que custou muito caro para Deus, nós vamos guardar para nós. Então Deus tem que quebrar, muitas vezes, essa embalagem, esse nosso corpo, esse nosso tabernáculo, né, para que o perfume possa sair. Então eu tenho, na verdade, que levar esse perfume, abrir esse meu vaso, para que outros possam sentir esse perfume. Não perfume de morte, né? Mas perfume de vida, que é o perfume de Cristo. É importante isso que o irmão Bob mencionou no versículo 10 do nosso capítulo. O crente possui duas naturezas. Quando ele nasceu de novo, ele recebeu uma natureza divina, que é a vida de Cristo. Mas ele também tem a velha natureza, que não mudou, não pode manter ou guardar a lei, nunca vai melhorar, é sempre oposta a Cristo e ao progresso espiritual na nossa vida. E a não ser que nós não mantenhamos essa velha natureza na sua posição de morte, ela vai agir. A união vai ser quebrada e nós não teremos frutos na nossa vida para o Senhor. O sangue de Cristo põe os nossos pecados, tira os nossos pecados. Mas na morte de Cristo, a velha natureza foi posta de lado. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Deus nunca perdoa a velha natureza. Nós temos o perdão de pecados no plural, mas não pecado no singular. O pecado foi condenado com a morte de Cristo. Deus não olha para nós mais em nossa vida, na vida de Adão, no antigo Adão. Mas agora a aplicação prática disso em nossa vida diária é apontado no versículo 10. Se olharmos em Josué, capítulo 5, vamos ver que os filhos de Israel eram chamados para usar facas afiadas em si mesmos. Capítulo 5, versículos 2 e 3. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel
no Monte dos Prepúcios. E assim, antes deles usarem as suas espadas afiadas contra as nações de Canaã, eles usaram facas afiadas em si mesmos. E esse é o pensamento do versículo 10 do nosso capítulo. É aplicando a morte de Cristo em nossa vida prática aqui na terra. E é alguma coisa que temos que fazer diariamente. E se não o fizermos, e muitas vezes eu não faço, Deus traz circunstâncias em nossas vidas que nos leva a julgar a velha natureza. Como diz o apóstolo em Romanos, considerai os vossos corpos mortos em pecado. E assim nós vamos ter o gozo da nova vida e será manifestado em nossas vidas aqui, para a glória de Deus. Para os jovens aqui presentes, vocês veem uma árvore, uma macieira, né? Uma vez por ano você tira todos aqueles frutos, todas aquelas maçãs da árvore, mas no ano seguinte tá lá, as maçãs foram produzidas de novo. Essa é a regra, é a natureza das coisas. E assim é a velha natureza no crente. Nunca vai melhorar, mas podemos mantê-la no seu lugar de morte. Then we're going to have a happy and fruitful Christian life. E assim nós vamos ter uma vida feliz e frutífera para Cristo. Se puede vivir las dos vidas a la vez. Vivir uno es negar otro. Si voy a vivir para mí propio bien en esta vida, estoy negando a vida que yo tengo en Cristo. Si quiero que la vida de Cristo sea manifiesto en mi vida, tiene que ser a poner a muerte mi propia vida natural. No estoy hablando de matarme a mí, no. Estoy diciendo los deseos naturales de vida pecaminosa, decir no a ellos. Muerte es total. Usted no muere 50% y la otra parte puede vivir ainda. No, es total. Si quiere que la vida de Cristo sea manifiesto, tiene que ser, hermanos, que la muerte de Cristo sea lo que nosotros llevamos en ese cuerpo. Un principio muy importante en nuestra vida cristiana. Hay muchos cristianos que son salvos por la fe en Cristo, pero no están dejando que la vida de Cristo sea manifiesto en sus vidas. Y por esto Dios permite problemas fuertes, enfermedades, porque Él ha puesto un tesoro en su cuerpo, hermano. Y no es para que esté cubierto, no, es para que sea brillando en un mundo donde hay tanta necesidad. Devemos mencionar também que nós temos um poder para vencer That helps us to overcome the desires of that old nature. um poder que nos ajuda a vencer os desejos dessa velha natureza. E temos um homem vivendo à direita de Deus para interceder por nós. Vamos ler em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu sei que aqui é Cristo em seu sacerdócio, e no seu sacerdócio não tem nada a ver com pecado, mas nós temos um homem lá na glória no qual podemos contar com ele, é o nosso apoio lá nos céus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Se nós recusarmos, if you refuse to
Se nós permitimos que a carne se sacie no seu apetite, mas, vamos ser afastados ou guardados do pecado. Esta é uma responsabilidade que nós temos dia a dia. Não podemos viver apenas de experiências práticas. Conferências como essas são de encorajamento, mas elas não nos dão força para o futuro. Temos que ter aquela dependência diária no Senhor. Vamos abrir em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Uma vez o irmão me explicava um pouco sobre o reino de Deus, e me mostrava esses versículos, e quando ele falou sobre que o diabo aqui mostrou-lhe todos os reinos do mundo, ele perguntou para mim o que seriam esses reinos do mundo. Às vezes a gente pensa que são apenas os reinos desse mundo ao pé da letra, né? As nações. Mas ele me falava, os reinos desse mundo aqui inclui toda a parte religiosa, toda a parte econômica, toda a parte de coisas desse mundo, inclusive música, esportes, tudo relacionado a esse mundo. E nós vemos que hoje, quem é o rei, quem é o dono desse mundo, desse reino, é Satanás. E o que o Senhor Jesus aqui fez? Quando ele fala, se prostrados, né? Ele fala no versículo 9, disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu creio que aqui está um segredo muito importante que é para cada um de nós, e nós falhamos muito nisso, mas muitas coisas nós aceitamos. As ofertas do diabo nós acertamos, quando nós não deveríamos fazer isso. E o exemplo aqui foi de Cristo. Ele rejeitou completamente isso. E às vezes nos encontramos em situações que nos parecem aos nossos olhos, né, nos nossos pobres olhos da nossa pequena fé, que é impossível rejeitar aquilo. O que vão falar, o que eu vou pensar, eu vou perder meu emprego, eu vou perder minha oportunidade, eu vou perder meus amigos. Mas, infelizmente, ou podemos dizer assim, felizmente para o cristão, é isso que ele tem que fazer. E isso é um exercício que Deus requer de cada um de nós, tanto daquele que fala como daquele que escuta. Porque, como o irmão bem lembrou, às vezes nós estamos olhando para os irmãos, pensando que são melhores do que nós, ou alguma coisa maior do que nós. Não, todos nós somos iguais. Deus veio e deu seu Filho para nos redimir desse poder que nos aprisionava como escravos. E agora, Deus nos deu oportunidade, Deus nos dá a cada dia oportunidade de andarmos segundo a sua vontade. Infelizmente, como nós vemos, muito falhamos. Mas aquilo que às vezes pensamos, como Paulo, por exemplo, que foi um exemplo maravilhoso desse poder do reino dos céus agindo aqui nesse mundo, foi da conversão de Paulo, porque Paulo era, como ele próprio diz,
um exemplo, não perfeito, mas quase perfeito, do que um homem poderia ser na lei. E interessante que Deus vai e pega esse próprio homem, que era a coisa, o produto, vamos dizer assim, da lei, que poderia ter dado algo tão grande para um homem. Deus vai lá, pega esse homem, derruba ele no chão, e ele passa a ser um servo de Deus. Aquele que era contrário, que era inimigo de Cristo. Ele se considera, como nós vemos, o principal dos pecadores, o chefe dos pecadores. E Deus vai e toma-o e usa agora como um exemplo de testemunho e de poder de Deus nesse mundo. E Deus quer fazer isso com cada cristão. Deus dá poder para sermos assim. E nós podemos sempre lembrar e pedir a Deus que nos ajude nisso. Porque o objetivo nosso é estarmos com Cristo, assim como nós vemos no capítulo 5 do nosso estudo, de 2 Coríntios, que nos fala, mas temos versículo 8, capítulo 5, versículo 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Nós vemos como nos foi dito hoje sobre o tribunal de Cristo, nós vemos que é uma oportunidade que nós vamos ter realmente de ver toda a misericórdia e graça de Deus para cada um de nós. Mesmo para aquele que nós vemos que não fez nada, foi salvo, liso, simplesmente salvo. Esse também vai ver a grandiosidade da misericórdia e da graça de Deus. Então nós vemos que nós temos confiança, irmãos. O tribunal de Cristo não é um lugar que nós devemos de querer fazer aqui obras ou coisas corretas ou boas, ou seja, o que for, para ganharmos um galardão lá. Não é esse o objetivo. O objetivo, se fazemos qualquer coisa aqui, é para Cristo. E será apenas o amor de Cristo que irá constranger nossos corações a fazermos algo para Ele. Então nós temos como uma coisa que ansiamos estar na presença de Cristo. De maneira alguma um cristão vai ter receio de se encontrar com Cristo. Então nós podemos ter certeza disso que, embora somos fracos, Deus, a obra do Espírito Santo, como nos diz também em Romanos 14, sobre o reino de Deus, versículo 17, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Que o Senhor possa nos ajudar no nosso dia a dia a sermos como Cristo. Rechaçar as ofertas das glórias desse mundo. Fala en versículo 12, hemos falado bastante, opera en nosotros a muerte. Pero luego fala de la resurrección. Aun si perdemos la vida, tenemos una seguridad que hay resurrección. Es seguro, hermanos. Desde que Cristo resucitó, también nos va a resucitar. Y antes de terminar la reunión, hermanos, tocamos los últimos 3 versículos del capítulo. Dice, por esto,
no desfallecemos. Esa misma palabra que tenemos en versículo 1. No desfallecemos. Sigamos adelante, hermanos. Hay mucho en contra del creyente en este mundo. No desfallecemos. Sigue, hermano joven. Tal vez tiene mucho cosas en contra. Sigue, no desfallecemos. Pues dice, aunque o nuestro hombre exterior se corrompa, o interior con todo se renova de día en día. Porque a nuestro leve y momentánea tribulación produce para nos un peso eterno de gloria muy excelente. Es lo que nosotros no entendemos. Siempre nosotros naturalmente queremos las cosas en este mundo muy cómodos, muy bonitos, muy bon. No es así la vida real, hermanos. El mundo en que vivimos está en medio de tormentos, guerras, matanzas terribles. ¿Por qué? Porque el pecado está en este mundo, hermanos. Pero Dios está obrando en medio de todo él. Y si nosotros sabemos entender la obra de Dios, vamos a ocuparnos en lo que Dios está haciendo en este mundo. Me impresionó, hermanos, ustedes escucharon cuando azotó el tsunami, sí, en Indonesia, ¿no? Murieron tanta gente. ¿Por qué permitió Dios eso? ¿Sabe que ese lugar es más de la religión musulmana? ¿Musulmano es? Y interesante, me han contado que los que han venido a ayudar en ese momento de terrible destrucción y necesidad de la gente que siguió con vida, ellos mismos tuvieron que entender, no eran su propia religión los musulmanes, eran de las naciones cristianas. Y estaban abiertos para escuchar el Evangelio. Nosotros necesitamos, cuando hay esos tiempos de prueba, hermanos, de entrar con el Evangelio. Dios está permitiendo eso para que nosotros podamos darles el Evangelio. Y sigue esos desastres en todo lado. Tal vez no en tan grande forma, pero aquí en Brasil, un vecino, a una persona en la cárcel. Hermanos, muchas veces, a veces en el hospital, una persona está pronto para escuchar el Evangelio, como en ningún otro tiempo. Sepamos, hermanos, utilizar esos momentos, porque ese sí va a ser para toda la eternidad. Nota lo que dice en el final. No atentándonos las cosas que se ven, mas las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. ¿Para qué estamos viviendo, hermanos? ¿Para cosas temporales o cosas eternas? Digo, hermanos, me llega a mi corazón fuerte esto. Tengo que vivir mi vida, que es pocos momentos en esta vida. No puedo entender, hermanos, tan rápido pasa la vida.
Los años están acabando. Y nosotros estamos aquí solamente para gozar un buen momento de felicidad. No es eso, hermanos. No es eso. El Señor nos ayuda, hermanos, vivir por algo que es duradero, que es eterno, no temporal.